Boa tarde, galera. É, Vamos começar nossa aulinha, né? Nossa oficina, para a gente poder amassar nesse projetinho aí, quem tiver com dúvida, no Triunfo. A gente trouxe aí o inigualável Grande Island para dar essa moral pra gente. E vamos começar aí, mano. Mete bronca. E aí, gente, tudo bom com vocês? Deixa eu compartilhar minha tela e me arrumar aqui também. Eu quase caí da cadeira, ia ser péssimo estar na gravação. Easter eggs. Easter eggs, é. A câmera aqui, quando eu tô streamando a tela, aparece vocês aqui do ladinho? Na Não, minha direita? Ah, então beleza, vou deixar ali então. Deixa eu abrir o chat aqui também. Vou deixar meio de canto aqui. Beleza, aí se alguém levantar a mão, ô Stefano, você me avisa, tá? Porque eu não sei se vou beleza. conseguir ver. Tá, gente, eu já deixei o projeto meio pronto aqui, ou pelo menos a parte dos componentes feito e a estrutura. Vou mostrar aqui pra vocês e também fazer já um agradecimento pro Pedro, né? Que eu passei pra ele aqui o projetinho sem CSS nenhum e ele me devolveu isso aqui e eu fiquei muito feliz. E aí então o que a gente vai ter aqui? Vai ter esses inputs, onde a gente vai escrever, vai ter esse botão pra gente criar o card, que vai ser renderizado aqui embaixo, que é basicamente bem parecido com o projeto, embora o código seja diferente, é bem parecido. E quando a gente estiver digitando aqui, esses dados têm que aparecer nesse preview que está criado aqui do lado. Então eu vou mostrar para vocês o código chamando esses inputs nos componentes e esse aqui componente aqui também, que esse é um componente e esse é outro, tá? Eu vou mostrar aqui no código antes da gente começar a fazer. Então aqui a gente tem o app, certo? Esse app simplesmente tem chamando um componente input e o card. Só isso por enquanto. Essa div aqui não tem nada ainda, ela vai ter depois que a gente for renderizar os cards no final. Não tem nenhum estado, não tem nenhuma lógica, simplesmente estamos só chamando os dois componentes aqui dentro. E eles estão aqui. Então vamos abrir eles aqui, ó. O componente input, o que ele tem? Ele tem um input de texto, tem um outro input aqui que vai receber, quer dizer, ele vai receber o nome, aqui vai receber a alcunha, aqui vai ser a imagem que vai ser recebida o texto, aqui vai ser a descrição, e por último tem um botão que vai enviar, vai fazer a criação dos cards, ok? E depois a gente vai ter esse componente de card que só faz um preview. Conforme a gente vai digitando, ele vai mostrar aqui o nome, a alcunha, a imagem e a descrição. E vai ser tudo chamado aqui no app. Certo? Então, para a gente começar isso aqui, a gente precisa passar as props. Porque a gente vai ter que fazer aqui o handle change, né? Para quando a gente digitar aqui, jogar tudo que foi escrito aqui para o estado da nossa aplicação e conseguir jogar isso para esse preview aqui. Então, para isso, a gente vai precisar fazer as props. Então, eu já deixei aqui o prop types importado, certo? Já vou começar aqui a fazer essa parte agora só de passar as props, beleza? Se alguém, acho que os microfones vão ficar abertos, então se alguém quiser me interromper, pode interromper a qualquer momento, fazer alguma pergunta, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é criar as minhas props. Então a gente vai fazer aqui, ó. Vou criar uma const aqui passando desestruturando de this.props. Então quais são as props que eu quero? Então elas já vão estar aqui dentro do meu name, já deixei meio que pronto aqui, ó. Então vai ser o nome, vai ser a alcunha, vai ser a imagem, vai ser a descrical, acho que eu fiz assim. E beleza, vai ter essas aqui que vai receber os nossos inputs, que são 5 inputs. E também a gente vai precisar de uma função lá no app que vai fazer o nosso handle change. E a gente vai precisar também de um handle click, para quando a gente clicar, criar essas funções. Beleza? Então vamos aproveitar e já passar o prop type delas para a gente não ter problemas aqui, tá? Então aqui vai ser o nome da função, né? Que é inputs.prop types, ou prop type, dessa forma aqui. E aí a gente começa a passar eles. Vai ser aqui o nome, igual a prop types, vamos lá, ponto string. Isso aqui eu sempre fiz com o Copilot, estou aprendendo a fazer agora só para a oficina de hoje. Is required. Eu acho que assim, se estiver errado, alguém já me corrige, beleza? Deixa eu ver se aqui tá certinho. Ah, tá. Faltou importar aqui, tirar esse comentário. Agora vai dar certo lá embaixo. Beleza. E acho que é isso aqui para todos. Pelo menos para os 5 primeiro ali. Então é nome, alcunha, imagem, descrição. Nome, alcunha, imagem, descrição. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum, né? Tá certo o nome, alcunha, imagem, descrição. Beleza.
Aí agora aqui vai ser as duas outras funções, que são a handleChange. E ela vai ser, em vez de uma string, vai ser uma função, certo? E também vai ter a outra função que é o handleClick. Então a gente já passou os prop types aqui. Beleza? Então agora a gente só precisa atribuir isso aqui para os lugares específicos. Então a gente vai ter aqui o onChange, que é onde a gente vai ter a nossa função de onChange que vai conseguir ir fazendo as mudanças, e ela vai receber a função handleChange. Então a gente vai só chamar essa função aqui, ó. Quer dizer, passando essa prop, né? E isso aqui vai ser para todos os inputs, tá? E todos eles vão precisar receber essa mesma função. Cadê aqui? Beleza. O botão aqui não precisa, porque o botão ele só vai receber o clique. Então a gente já pode colocar nele aqui, ó. O onClick vai receber a prop handleClick. Beleza? E agora só precisa passar o velho com o que a gente tem ali. Então aqui vai receber nome. Aqui vai receber alcunha. Deixa eu ir copiando aqui que fica mais fácil, né? Aqui recebe a imagem. E o último recebe a descrição. Agora que a gente já meio que terminou esse componente. Calma aí que eu acho que eu coloquei o nome errado aqui. Ou eu fiz errado aqui. Se alguém quiser me corrigir aqui, fique à vontade. Porque ele está falando que eu não passei o próprio validation, mas eu passei, né? Acho que eu errei aqui, ó. Prop types. Eu acho que é isso aqui. Se eu não tô muito louco. Ou acho que não preciso disso aqui, talvez. Isso que dá usar Copilot, né? Vou pegar aqui em cima, ó. É P maiúsculo. Calma aí. Isla, Calma aí que faltou igual. na linha 54, mano, o P é minúsculo mesmo, É tá? minúsculo mesmo? É, eu tô perdidão porque eu sempre fiz com o Copilotzão aqui. Acho que agora tá certo. Faltou igual aqui. Bom, beleza. Isso aqui me pega um pouquinho. Mas tá bom. Alguém ficou com alguma dúvida aqui sobre o que a gente vai fazer com o OnChange? Por que eu passei as props assim? Se quiser perguntar, antes da gente seguir pra fazer isso aqui, já pode levantar a mão ou pode se desmutar e fazer a pergunta. Tá? Senão eu vou só seguir e vou chamar essas props depois lá no app. Qualquer coisa é só me interromper aí, tá? Vamos fazer aqui nos cards também. Então aqui, esses cards também vão precisar receber as mesmas props que vai ser passada no estado. A gente vai precisar do nome que está sendo digitado. E quando a gente digitar aqui, vai ter que aparecer aqui na tela. Tipo, aqui agora já está até liberado para digitar. E provavelmente eu errei alguma coisa aqui em alcunha. Então eu vou lá consertar já. Ó, eu coloquei no name. E era no velho. Então vou arrumar aqui. E aqui era só alcunha mesmo. Beleza? Agora eu já consigo digitar em todos, mas quando eu digito, não muda aqui ainda. Porque isso aqui ainda é uma coisa fixa. Então eu também tenho que passar as props lá. No meu card. Então aqui também eu preciso desestruturar. E passar aqui as props, que vão ser nome, alcunha, imagem e descrição. Então essas quatro. Aí vamos fazer aqui a minha dificuldade, que aqui vai ser o card.propTypes igual ao objeto. Eu acho que é assim, acho que agora aprendi, hein? Nome. Aí depois aqui, deixa eu ver se eu lembro, é propTypes. PropTypes do jeito que tá lá em cima, ponto .string, ponto .isRequired. Eu acho que é assim, hein? Aqui eu tenho que colocar o igual this.props. Senão dá ruim. Beleza? Aí agora é só fazer aqui para todos eles. Vai ser para o nome, para a alcunha, para a imagem e para a descrição. Para o nome, alcunha, imagem e descrição. Beleza. Então agora a gente precisa usar esses valores. Então é simplesmente substituir aqui. Colocar aqui o nome. Botar nesse daqui a alcunha. Esse aqui é a descrição. Aqui na imagem a gente tem que trocar o source pela imagem que a gente vai receber. E nesse out eu tenho que mudar isso aqui para um template literals. Eu quero colocar o nome aqui nesse lugar. Aqui tem que ser entre chaves também, porque é um código JavaScript. E por último aqui eu quero colocar o nome aqui também. Calma lá.
template literals, template literals, imagem. Tô bugado. Ah, vai assim mesmo, só imagem, pra não me dar trabalho. E beleza. Então agora, ó, já tá tudo certo aqui que eu já passei as props. Agora eu preciso ir lá e colocar a lógica. Beleza? Acho que preciso da chave mesmo. Deixa eu botar aqui. Aí, é só pra ficar desse jeito aqui. Então beleza, agora a gente vai lá e vai aplicar a lógica. Fizemos a parte chata, a parte que eu detesto fazer. Gente, eu odeio passar prop. Eu acho muito repetitivo e eu fico errando muito fazer isso aqui. Mas se alguém tiver alguma dúvida sobre o porquê a gente fez assim, pode perguntar. Que agora a gente vai só aplicar a lógica e vai ser um pouco mais divertido, vai ser mais legal de fase. Deixa eu só arrumar o chat aqui para eu conseguir ler o que vocês estão escrevendo. Beleza. Ô, Então, Aisla, oi. lá vai eu. Ó, cara, eu tive um problemaço no projeto e aí me ajudou. Talvez ajude. Tá vendo o easy required que você põe para cada objeto ali? Uhum. Nome, prototypes. Coloca no final do objetão prototypes card aí. Fica melhor, mano. Você fala colocar o ponto aqui? Ponto É, is required? E apagar desses caras aqui? é. A dica é boa. Cara, vou falar pra você que eu nunca escrevi uma linha disso aqui, eu só saí dando tab nisso aqui, velho. Sabe por quê? Eu tive um problemaço no projeto, não aprovava. Eu mudei, pumba, foi. Não, beleza. Isso aqui eu já vi uma pessoal fazendo também e funciona legal. Então fica a dica aí também. Eu vou deixar desse jeito aqui então esse. E o outro eu vou deixar do jeito que eu fiz aqui. Beleza? Então agora vamos para a parte legal, que é a parte da lógica. Então a gente passou aqui as props para os dois componentes. Mas a gente mais chamou elas aqui. Então a gente precisa chamar. Então a gente vai precisar criar um estado aqui para essas props. Então eu vou colocar aqui state igual. Eu vou começar a criar esse estado. Beleza? Então, a gente sabe que a gente vai precisar de um nome, que vai receber, por enquanto, uma string vazia. A gente vai precisar, deixa eu pegar aqui para lembrar, uma alcunha, que vai receber aqui uma string vazia. Vai precisar também da imagem, que vai receber uma string vazia. Vai receber também a descrição, que também é uma string vazia. E eu já vou criar aqui um save de cards, para a gente salvar o nosso card depois nesse array aqui. Beleza? Então a gente vai precisar desse estado aqui. E também precisamos desestruturar esse estado para cá. Vai ser o nome, a alcunha, a imagem e a descrição por enquanto. Isso vem de this.state, que é o nosso estado. Então as nossas props vão receber, os nossos componentes vão receber essas props. Vai ser aqui o nome, vai receber o nome. E aqui a alcunha, vai receber a alcunha. Aqui a imagem também, mesma coisa, imagem. E a descrição vai receber a descrição. E aí eu posso até copiar isso aqui, porque esse outro componente vai receber a mesma coisa. E já deixo alinhado aqui. Então, vou só bater a mão aqui, em alguns lugares, dessa forma, para a gente testar esse estado. Beleza? E olha só, o que eu digitei lá, ó, já está aqui. Então significa que o nosso estado já foi passado para os dois componentes. Eu coloquei valores aleatórios aqui nele, mas eu já vi que funciona, que as props que eu criei estão funcionantes. Então, beleza. Sabendo que isso funciona, não preciso mais me preocupar com essa parte. Agora, eu sei que eu preciso fazer o input change. Para quando eu fizer uma modificação no meu código, lá de eu escrever naquele input, eu conseguir mudar o que está escrito. Beleza? Então aqui a gente vai criar uma função chamada handleChange. A gente vai fazer ela como arrow function, tá? E aí o que a gente vai precisar? Essa função aqui, a gente viu que ela roda dentro do nosso onChange. Então, se a gente pegar o target, a gente vai estar pegando o target da onde ela vai estar sendo digitada. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente poderia colocar o event aqui, ó, e pegar o target aqui com event.target. Acho que isso aqui é tranquilo. Porém, a gente pode já desestruturar direto aqui e pegar o target direto. Aí a gente não precisa escrever o event. Beleza. Então, o que eu quero mexer nesse input change? Eu quero mexer no name e eu quero mexer no value. Beleza? Eu quero mexer tanto no name quanto no value dele. Então, do target, eu quero desestruturar o name e o value.
porque é isso que eu quero usar. Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Que eu não sei se vocês já fizeram assim antes. Se tiver alguma dúvida, vocês podem se desmutar e perguntar, tá? Senão eu vou seguir. Então, qualquer coisa é só me parar, tá? Vou seguir aqui. Então, ó, this.setState, que eu vou setar o meu estado, tá? E que estado que eu vou setar? Eu vou setar o meu name e eu vou colocar o velho que eu tô digitando nele. Então, o que seria esse name aqui, né? Talvez isso aqui que seria a grande questão. Por que eu tô usando o name? Poderia ser o ID também, tá? Pode ver que aqui eu coloquei o name deles para todos. Olha só, o name vai ser nome, certo? Qual que é o nome do meu estado? É nome. Então, vai ser exatamente igual. Então, quando eu digitar lá, ele vai entender quem tem o name de nome e vai colocar o valor que eu estou digitando no input dentro dele, que vai ser aqui dentro do meu estado. Então, ele vai saber que o name do input que eu estou digitando, do meu target, é nome. Ele vai achar o nome dentro do meu estado e vai colocar o que eu estou digitando aqui dentro. Isso faz sentido? Se alguém ficou com dúvida nisso, me pergunta, porque o change é só isso, tá? Se no caso aqui eu trocasse o name aqui por ID, aqui em vez de eu usar name, eu teria que usar o ID. Tanto aqui quanto aqui. Aí eu pegaria o ID de lá e verificaria se o ID tem o mesmo nome que aqui. E aí daria certo. Agora, se vocês não colocar o name e o ID exatamente o nome que vai estar no estado de vocês, não vai funcionar. Então por quê? Esse name que eu coloquei aqui não foi à toa. É um nome que eu já ia colocar no meu estado lá no app de qualquer jeito. Vai ser nome. Pode ver que aqui no app, ó, o meu estado também tem nome. E por causa disso, que eu desestruturo o nome, pego o nome aqui no estado, que vai ser a minha chave, que vai ser nome, ou pode ser alcunha, ou pode ser imagem, ou pode ser descrição, dependendo de qual eu estou digitando. E aí ele vai guardar aqui dentro do meu estado exatamente onde eu estou digitando. E aí para isso funcionar, eu preciso passar a prop do handle change aqui dentro. E aí eu vou precisar colocar aqui this.handlechange. Então quando eu digito aqui agora, pode ver, ó. Quando eu digito aqui, vou colocar meu nome aqui, ó. Que seria uma imagem e a descrição. E ele já funciona normalmente. Então, acho que é uma boa hora para abrir para dúvidas. Luana, você consegue se desmutar? Acho. Oi, Oi, tudo bem? consigo tudo e você? Tudo bom, e você? Bem? Tudo bem também. Vamos lá. Sobre esse name aí que eu ainda fico um pouco confusa quando você coloca entre colchetes. Eu sempre confundo chaves com colchetes. Tudo bem. Vamos lá. Aliás, eu posso dar um zoomzinho aqui, se vocês quiserem. Tá bom, obrigada. Aqui. Porque eu ainda fico meio confusa nessa parte. Na real, esse name, ele é o valor da minha chave nome. Exato. Ele é o valor da sua chave nome, do seu name. Ou seja, ele vai pegar dentro do seu target que você está digitando. Vamos supor que você está digitando aqui no alcunha. Então, o seu target lá vai ser alcunha. Ele vai pegar o name de alcunha e vai olhar para ele. E vai ser exatamente alcunha. Então, quando a gente desestrutura, imagina que esse name aqui, ó, e esse name aqui vai virar alcunha. Quando você está digitando Tá. nele. Então, o que ele está fazendo? Ele está procurando, ele vai tentar setar uma chave que chama alcunha dentro do nosso estado. Porém, já tem uma chave que chama alcunha lá dentro. Então, ele vai simplesmente atribuir um novo Substituir, valor né? para ela. Uhum. Tá, É por então isso que a gente usa. esse name dentro de colchetes é sempre o valor da chave name. Exato. Tanto que se eu não fosse fazer assim, ó, eu teria que fazer dessa forma, ó. Pegar o target.name e aqui o target.value. Talvez fique mais explicativo. E aí você sabe que dentro do target Talvez. você está pegando o name dele. Como eu desestruturei aqui, talvez fique um pouco confuso. Mas na teoria funcionaria do mesmo jeito, ó. Entendi. Fez sentido? Fez sim. Obrigada. Imagina. Pode falar, Karina. Opa, tudo bem? Tudo bom? E você, tá bem? Tudo ótimo. A minha questão é que é só uma dúvida mesmo que na minha cabeça o state era pra ficar no inputs. E aí você colocou no app. Aí, tipo, é safe no app, né? Na minha cabeça eu jurava que era no input, eu ia colocar no input. Exato, eu fiz isso quando eu fiz o projeto e aí na hora que eu fui tentar fazer, eu só não deu. Por quê? Porque aqui os inputs, eles estão colocados aqui dentro desse componente. Aham. Mas só que esse componente tem que conversar com esse, com o card, que é outro componente. Para Sim. quando você digitar nesse aparecer nesse. Só que esses dois não estão linkados. Para você Entendi. fazer um conversar com o outro, você bota a lógica no app.
Que aí esse estado você seta pros dois o mesmo estado através das props. Ah, sim, entendi. Essa era a minha maior dúvida, É porque, por gente, isso. eu jurava que era no input. Eu ia fazer isso no projeto. E você ia ter um problemão, porque não ia É. dar certo. E eu fiz assim também. Eu fiz lá no input e eu tomei. Ah, tá, entendi. Faz um rap, gente. Quem tá fazendo no input já muda, porque vai dar ruim depois. Entendi. Mas eu tive esse problema porque o André deu uma aula, ele começa fazendo no form, tá ligado? Uhum. Depois ele joga pro app. Mas é isso Ah, mesmo. pode ser também, você faz toda a lógica lá e depois dá um Ctrl+C e Ctrl+V aqui. Foi o que eu tive que fazer, né? Porque eu já tinha feito tudo no input. É. Não, mas obrigada. Era essa dúvida. Imagina. Obrigada. De boa. Então, gente, eu vou voltar pro jeito que tava aqui, mas lembre-se que a gente tá desestruturando do target esse name, tá? Bem nessa linha aqui, ó. Que eu acho que fica mais bonitinho de estruturar as coisas. Beleza? Então, já tá funcionante a primeira parte. Talvez isso aqui no projeto de vocês, se era um empecilho, não vai ser mais. Porque é literalmente isso que vocês vão precisar fazer. Não tem muito segredo, beleza? Então, isso aqui já estando funcionante. A gente precisa fazer o quê? Quando tiver digitado aqui bonitinho, a gente a gente clicar nesse botão e fazer isso renderizar aqui embaixo. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa pegar o estado que a gente está digitando, ou seja, quando a gente estiver usando esse handle change, a gente vai estar atribuindo valores para esses caras aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Pegar tudo que está escrito dentro desses aqui, e dar um push para dentro desse array, jogar aqui dentro. E é isso que a nossa função handleClick vai ter que fazer. Então, eu vou abrir aqui a handleClick. Vou chamar ela. Já vou passar ela na prop lá embaixo. Já que a gente vai ter que usar ela através de props. Deixa eu ver se está digitado certinho, né? Só para eu não ter problema depois. Beleza, é isso aqui mesmo. Então agora a gente precisa implementar essa função. E, sei lá, eu acho que eu ia pedir a ajuda de vocês, mas eu vou fazer direto aqui e vou explicando, que eu acho que é mais fácil. Então aqui eu vou ter que pegar do estado que eu quero salvar dentro do meu array, certo? Então o que eu quero salvar lá? Quero salvar nome, alcunha, imagem e descrição. Então eu vou só puxar eles, ó, nome, alcunha, imagem, descrição, e eu estou puxando eles do meu estado. Até aqui, provavelmente tranquilo. Então o que eu quero fazer? Eu quero setar isso dentro de saved cards. Então eu vou chamar o saved cards. Desculpa. Vou chamar o this.setState. Beleza, chamei. O que eu quero fazer? Eu quero salvar dentro de saved cards. Beleza? Vou colocar os dois pontos aqui e vou colocar um array, já que ele é um array, certo? Eu não quero perder o que está escrito dentro dele. Se eu tiver mais dados para colocar no futuro, meu código escalar, como uma boa prática, eu quero manter tudo que tiver dentro dele já. Mesmo que não tenha nada ainda, de qualquer forma eu quero manter no futuro se tiver alguma coisa. Então eu vou espalhar o que tem lá dentro, primeira coisa. Tá? Se tiver alguma coisa lá dentro, a gente já elimina aqui. A gente vai estar espalhando dentro de saved cards, certo? Acho que eu vou até precisar chamar ele aqui, já que a gente vai ter que usar ele. Primeira coisa que a gente fez, espalhou. Depois que a gente espalhou, a gente pode começar a setar nosso estado. Então o que a gente quer setar aqui dentro? Nosso nome, que é um array de objeto, né? A gente quer setar nossa alcunha, a gente quer setar nossa imagem, e a gente quer setar a nossa descrição. Beleza? A gente quer setar tudo isso aqui. Opa, como é que eu cliquei errado aqui? Deixa eu tirar isso aqui da frente para eu poder fechar. Beleza? Estamos começando setando ele aqui. Abrimos a chave, chamamos o array. Deixa eu tirar isso aqui para ficar bonitinho. Aí, e aqui a gente já está começando a setar o estado. Beleza, depois que eu setei o estado, até aqui já vai estar setado, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso ver se isso aqui está funcionante, né? Se quando eu clicar aqui, o meu estado realmente foi salvo. Então como que a gente pode checar isso? Talvez só chamando aqui o saved cards. Eu acho que funciona, vamos ver. Vou digitar qualquer coisa aqui. Vou clicar em criar card e vou inspecionar a minha página. E aí eu vou atualizar ela aqui porque veio bugado ali. Calma aí. Deixa eu ver se veio certinho. Vou clicar de novo, né? Porque ele tem que atualizar. E beleza. Olha só. O que eu digitei lá no começo já veio aqui. Então, ó, já está salvo dentro do estado. Que a gente digitou alcunha, descrição, imagem, nome. Ou seja, já está salvo lá dentro. Isso pra gente é o que importa. Beleza? Então, aqui no código, agora eu quero limpar esses dados aqui. Já que eu já salvei, eu quero voltar ele para esse padrão aqui. Beleza? Então é isso que eu vou fazer agora. Depois que eu fiz essa parte aqui, eu vou pegar o meu nome,
Vou voltar ele pro valor padrão. Aí eu vou pegar a minha alcunha, vou voltar pro valor padrão, imagem, voltar pro valor padrão, e a descrição também quero voltar pro valor padrão. Então o que acontece aqui quando eu faço isso? Eu vou digitar alguma coisa, eu vou criar o card, e quando eu clico, olha só, ele já apaga sozinho, porque a gente voltou ele pro valor padrão. Beleza? E essa aqui é a parte do estado. Talvez para ficar mais visível, talvez a gente já possa chamar esse estado a partir de agora, já que a gente vai precisar usar ele de qualquer forma, né? Então eu posso tirar esse console log aqui por enquanto, para a gente ver isso funcionando na nossa cara, né? Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer um map nele, né? Então eu vou ter que criar esse map aqui. Como que faz para escrever tudo direto? Como assim? Você quer desmutar ou sei lá? Ô, Lucas, que aí a gente já explica. Eu não entendi muito bem. Para testar ali no site, inspecionar. Ah, tá. Você dá um console log aqui dentro da função. Aí quando você clica no botão, aí Não, o objeto que você clicou tem que não, vir é que você cruzado. tinha escrito outras coisas lá, aquelas frases em latim. Ah, tá. Isso é uma extensão que chama Fake Filler. Essa azulzinha aqui, ó. Quando você clica, ele já preenche aqui tudo pra você não perder tempo. Qual que é o nome? Vou passar aqui no chat. Tá, obrigado. De boa. É uma extensão do Chrome que chama Fake Filler. Quando vocês quiserem testar inputs assim, vocês usem ela que é bem rapidão. Enfim, então a gente vai precisar agora pegar esse array que a gente criou, que a gente salvou os dados lá dentro, e se tiver alguma coisa dentro dele, a gente vai mapear ele aqui. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma pergunta aqui, ó, saved cards.length. Você é maior que 0? Se você for maior que 0, então a gente vai te mapear. Vai ser saved cards.map. Aqui vai ser, sei lá, que nome pode dar aqui para card, talvez, card. A gente vai fazer aqui e vamos precisar aqui de uma div para chamar isso, né? Deixa eu botar aqui um /div. Beleza? Então dentro dessa div que a gente vai precisar fazer? Vai precisar chamar de novo o componente card, já que a gente já estava usando ele. E ele recebe essas props aqui. Tá? Só que essas props aqui não vai ser exatamente essa. Por quê? Porque a gente vai estar pegando dentro de saved cards. Quais chaves o saved card vai ter? Vai ter essas chaves que a gente salvou dentro dele. Então, no caso aqui, eu vou ter que pegar o card.nome, que a gente sabe que está salvo lá dentro. O card.alcunha. O card.imagem. E o card.descrição. E aqui embaixo a gente fecha o nosso card. Dá um Ctrl S aqui. Agora sim, ó, se saved cards tiver alguma coisa dentro, então a gente vai mapear ele e vai chamar o componente card com os dados que a gente colocou lá dentro. Então, para testar isso, a gente clica aqui e cria. E quando eu clico, olha só, já está salvo lá dentro do meu estado, tá vendo? Aqui tá dando erro porque eu não passei aqui. Então deixa eu passar aqui, ó. Então ele quer uma key única aqui. Vou passar aqui de... Deixa eu ver aqui. O nome mesmo, card.nome. Aí agora esse erro do console ali deve sumir. Quando eu clico, ó, se eu criar mais um, olha só, se eu crio mais um, ele vai criando. Vai seguir a vida dele. Porque isso aqui é tudo que está salvo dentro daquele array nosso do estado. E se tem alguma coisa lá dentro que seja maior que 0, o length dele, ele vai mapear tudo que está lá dentro do nosso componente card. Que tem as props exatas, que a gente digitou ali em cima. E tá tudo lindo aqui. Então, alguém ficou com alguma dúvida sobre esse map ou sobre como essa função aqui funciona? Opa, gostei das mãos. Vamos lá. Karina, Oi, pode Aison. falar. Oi, tudo bom? Bom. Tá, a minha questão é. Então, na verdade, a gente está fazendo esse map para ele mapear o que a gente escreveu, salvar e depois apresentar ali embaixo, numa div? É isso? Então, esse map aqui, a única coisa que ele vai fazer é pegar o que está salvo dentro de saved cards Uhum. e mapear na tela tudo que tiver lá dentro dele usando esse componente. Então, ele em si não faz nada. O que está fazendo é o clique do nosso botão. Quando a gente clica, ó, ele pega o saved cards e salva lá dentro o que a gente digitou no input. Aham. E aí, quando tiver alguma coisa lá dentro, automaticamente já vai atualizar. E quando a gente atualiza um estado, ele vai renderizar de novo o componente. Então, ele vai fazer de novo essa checagem aqui. Então, antes ele não tinha nada. A gente salvou a primeira coisa dentro dele. Então, agora ele vai ser 1. E se ele for 1, ele vai rodar o map. Ah, entendi. Aí que ele aparece pra gente, E aí né? ele aparece pra gente, exatamente.
Ah, entendi. Ah, agora só uma dúvida. Se você atualizar essa página, ele perde tudo, né? Perde tudo e a gente vai consertar isso agora. Deu. Tá bom, obrigada. Ô, Aisla, Imagina. só Oi. uma duvidazinha. Lá no app, tá ligado? Ah, Tipo, tá vendo o card aí, nome, card.nome, não pode fazer um spread aí? como assim um spread, você fala? Tipo, você vai aqui, entendeu? Você vem aqui, abre as chaves no card aí, coloca o spread, tá ligado? Do Aqui, state. aqui você fala? Ou lá no stage? Não, aqui mesmo, na linha 70. Linha 70, vamos lá. Explica aí pra mim o que você falou que você quer que eu faça, que eu faço aqui, que eu não tô entendendo. Porque não é o state isso daí? O nome, a alcunha, tudo? Ah, ele tá vindo do stage save de card, sim. Isso aqui, o save de card tá dentro do estado, e dentro Tipo, do ainda que estado tem isso aqui você colocou salvo para dentro. buscar, entendeu? Não Oi? posso fazer um spread aí? Cara, não sei na real. Eu não entendi muito bem Cara, você a tá pergunta. perguntando se é possível dar um spread nas props, né? Ah, nas props. Exatamente. Nas props não é possível, tá? Nas props não. Nesse caso não. Porque a gente tá pegando do estado aqui. Agora eu entendi a pergunta, velho. Foi mal aqui. É Deu porque uma no bugada projeto aqui. existe, tá ligado? Ah, Só que não, sim. a lógica é diferente. A lógica é diferente porque isso aqui tá salvo dentro do teu estado, tá ligado? E dentro do teu estado vai ser um array, pode ver. E dentro do array vai ter aquelas chaves ali. Aí, no caso aqui, não seria interessante estar tentando usar spread. E nem desestruturar nesse caso, tá? Por quê? Se a gente fosse desestruturar, pode ver que essa chave aqui chama nome. E o nosso estado também chama nome. E ele já tá declarado aqui. E aí vai conflitar o código inteiro. Então vai ter que deixar desse jeito também. Entendi. É que no meu projeto eu fiz diferente, mas de fato porque, enfim, deu certo aqui o Não, não, spread. se deu certo, beleza, mano. Às vezes eu também não tô sabendo explicar, vai que dá certo. E eu tô louco. Não, perfeito, tá Não, não, tranquilo. de boa, de boa. Deixa eu desmutar aqui. Pode falar, Ana. Tudo bem? Oi, Aslan, tudo bem? Tudo bom, e você? Tá bem? Tudo bem, tá... Mais ou menos, né? Pra eu estar na aula, esse horário é mais ou menos. Então, eu tava pensando, sabe lá no botão lá, no clique? No clique, vamos lá. Uhum. Quando você colocou lá Saved Cards, lá no This Set State, aí você colocou Saved Cards. Uhum. Aí, no que eu fiz, eu criei tipo uma error function nesse set state. Eu criei uma error function, aí eu chamei aquele estado antigo, sabe? Private E aí state. dentro de saved cards, né, eu criei uma chave saved cards e aí dentro dela eu fiz o spread do estado antigo e coloquei uma new card, né, que é o que eu tô gerando. Só que quando eu faço assim, por nada, as informações do formulário somem. Eu não sei o porquê, mas eu não As consigo tirar. informações aqui, essas aqui ou É, some tudo? aham. Não, não some, ficam aí. O que eu digitar fica, e eu não sei o porquê. Nossa, que estranho. Depois, Teria, depois de terminar a aula, é teria. melhor você compartilhar a tela comigo. Não, então eu aceito. Eu aceito. É, Se quiser que aí pra dá te pra ver mostrar. melhor. Porque de Né? cabeça, assim, não dá pra É que eu imaginar ia até muito. falar, se tivesse como você fazer tipo uma error function esse aí pra ver se funciona, porque eu fiz desse jeito que eu tô te falando e deu ruim. Não, não, é só pra não gastar tanto tempo. Mas Tá, assim que tá. acabar a aula, se você puder ficar aí e compartilhar a tela, a gente vê. Não, tá ótimo, valeu. Não, imagina. Pode falar, Luana. Oi. Oi. Eu não entendi muito bem essa sua lógica de você aí no handle click depois do set state que você faz o spread no saved card se tiver alguma coisa. Aí isso que tá dentro do colchetes com o nome, alcunha, imagem, descrição, é o que a gente está digitando lá, certo? Nesses Certo. campos. E vai Uhum. salvar A gente vai salvar lá dentro dentro. do saved cards. Aí eu não entendi o porquê que você depois coloca ele vazio. É para exatamente para limpar o que foi digitado? Exatamente. Aqui o save de cards, ó. Eu chamei ele aqui com essa chave. Criei um array que fecha aqui, ó, na linha 36. Então dentro dele eu tô fazendo o quê? Espalhando se tiver alguma coisa lá dentro. E depois eu tô salvando o que a gente digitou nos inputs. Aí eu fecho. Ou seja, a partir desse ponto, save de card já tem um valor salvo. E é isso que importa pra gente fazer o map lá embaixo. Então depois disso, os inputs pra gente digitar um novo card, seria muito chato deixar eles preenchidos. Então eu só volto eles pro valor padrão. Ó, eu dou uma vírgula depois do array, aí eu posso seguir minha vida aqui ainda setando o estado. Eu volto todos Entendi. eles pro valor padrão. Porque eu já Aí, salvei o save de card. entendi. Aí lá embaixo, quando você faz o map, você pode descer um pouquinho, por favor? Posso, claro. É,
Não precisava de um. Aquele quando você faz, tipo, eu esqueci o nome, que você faz a pergunta do if, que você tá perguntando se o tamanho do saved cards é maior do que zero. Não tinha que ter uma Ah, tá, tá. interrogação aí. Uhum. Aqui você fala, deixa eu ver aqui onde É ele que eu não quer. sabia que dava pra fazer assim direto. Ah, não, isso é legal. Boa, boa, boa. Isso aqui, a tua pergunta é boa mesmo. Deixa eu pegar só onde que eu tô fechando ele aqui. Eu acho que ele tá fechando aqui pra baixo. Então, no caso aqui seria um ponto de interrogação, né? É isso, se não, seria tipo um nu. Acho que é assim que a gente faria. Ou seja, se for isso, se for maior que zero, faz isso. Se não, não faz nada. Então, nesse Ah, caso, a gente faria entendi. assim. Mas quando você Aham. quiser verificar uma coisa, só se isso for verdade, faz isso, você pode fazer do jeito que eu fiz aqui. Então, você coloca a sua condição que seja verdade. Então, você vai perguntar aqui, ó. Quando isso for verdade, aí você coloca o e comercial, faz isso. Aí você não precisa colocar o else. Ah, tá. Eu não sabia que dava pra colocar esse comercial. É uma outra forma de fazer quando você quer verificar uma coisa só e não duas. Quando você tem um if else, você usa o interrogação. Quando você quer fazer uma coisa só funcionar, você pode usar o e comercial. E atrás dela você bota o que você quer como verdade. E aí, se não for maior que zero, isso não vai rodar, então. Não vai rodar de jeito nenhum. E não vai acontecer nada. Uhum, porque ele vai voltar falso nos dois. Entendi. Tá bom, obrigada. Imagina. Ah, deixa eu pegar aqui no chat que o Pablo mandou aqui. Vamos só testar pra ver se funciona, tá? Tô curioso também. Ou saved cards. Acho que aqui, como tá dentro do escopo, não vai dar pra fazer assim. É, de fato. Mas enfim, aqui só passando desestruturando também funciona. Mas depois se o Pablo quiser compartilhar a tela depois no final da aula e mostrar pra gente, aí você já me ensina também, porque aí eu não, desse jeito aí eu nunca fiz. E aí eu não vou saber explicar certinho. Beleza? Então tá. Tranquilo, Alisson, pode seguir. Eu tô disponível, se quiser ver, cara. Não, não, depois eu quero ver sim. Eu gosto de aprender as coisas, velho. Então vamos lá. Aqui a gente já conseguiu resolver a maior parte do problema. Que no projeto também vocês vão ter esse mesmo problema. Que vai ser fazer o handle change, clicar no botão e fazer a carta aparecer. Basicamente o projeto é isso. Agora, a gente tem aquilo que a Karina falou. Quando a gente atualiza a página, a gente perde. Então a gente vai para a parte mais interessante, que é a parte que todo mundo gosta, que todo mundo se diverte, todo mundo acha legal pra caramba, que é a parte do local storage, né? Que é uma parte que sempre deixa as pessoas contentes. Então a gente vai vir aqui em cima e vai criar uma função que chama save local storage. E vamos tentar salvar isso aqui no local storage. Então o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o saved cards do nosso estado, do this.state. O que a gente vai fazer com ele? A gente vai colocar aqui um local storage.set item. Vamos dar uma chave aqui, sei lá, card salvo, pode ser isso. E aí a gente vai dar aqui um json.stringify no nosso array e vai passar aqui dentro o saved cards. E vai salvar. Então aqui para salvar no local storage é isso. Então quando a gente vai salvar no local storage? Ou seja, quando a gente criar o card novo, quando a gente modificar o saved card. E aí tem um pulo do gato aqui. Normalmente a gente está aqui, ó, dentro do nosso handle click, certo? A gente vai setar o estado, bonitinho. E aí, o que normalmente a gente faria? Beleza, salvei o estado, eu quero vir aqui e só salvar no local storage. Só que aí vai ter um problema. Isso aqui não vai funcionar de forma síncrona. Tipo, ele vai salvar o estado, ele entender que já salvou e vai salvar no local storage. Colocando ele aqui embaixo, essa função mesmo que era para dar certo, ela não vai conseguir puxar esses dados novos do setState. Então, para ela conseguir puxar isso de forma atual, na hora, a gente precisa passar isso dentro do setState. Como fazer? Talvez seja a pergunta. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Você vai estar setando o estado aqui bonitinho. Ó. A gente veio, chamou o saved card, abriu o array, salvou tudo bonitinho, deu uma vírgula, a gente chegou aqui, zerou ele, tudo bonitinho, tá. E aqui abre a chave aqui do state, beleza. E aqui no final da chave, se eu ver isso aqui no final da chave, a gente vai pôr uma vírgula e vai chamar aqui o this.setSaveLocalStorage. Ou seja, depois que você terminar de setar todo o estado, você dá uma vírgula aqui no finalzinho dele antes do parênteses e chama a função que você quer chamar. E aí a gente pode testar, né? Pra ver se eu não estou louco. Então vamos criar um card e vamos pegar o nosso local storage aqui. Deixa eu limpar ele e resetar aqui para criar outro. Já tinha coisa ali dentro, né? Então vou criar ele aqui e olha só. A gente já conseguiu salvar ele aqui. E aí a gente vai criar outro. E olha só. Já vem aqui também com outro.
E assim por diante. A gente vai conseguindo salvar no local storage. E aí eu pergunto para vocês, alguma dúvida quanto a ter que chamar aqui dentro? Pode falar, Karina. Eu posso dar uma olhadinha ali em cima como que você fez local storage? Claro. Ó, meu maior problema é a parte que você coloca card salvo. Ah, tá, a chave. É qualquer nome que você poderia dar? Se o readme te pedir um nome, que eu não lembro se ele vai pedir ou se vai ter isso no projeto, Aham. ele vai te passar um nome. Se não, você dá o nome que você quiser. E aí vem pra cá Ah, com esse tá. nome, a card salvo. Ah, entendi. E só mais uma questão. Esse JSON string, não sei nem pronunciar direito. Stringify. Uhum. Stringify. Qual que é, tipo, seria a tradução literal dele? Tipo, qual que é a função literal dele? Pega esse array, que seria isso aqui, ó. Aham. Pega o nosso array e transforma ele numa string gigantesca. Ah, tá. Aí ele vai salvar como uma string gigantesca. É isso. Exatamente. Aí o Ah, JSON.parser transforma ele de novo num array. Porque entendi. o local storage ele só aceita salvar string. Basicamente. Ah, tá, entendi. Não, é a minha. Eu posso ouvir 20 vezes, mas minha cabeça dá uma bugada em local storage. Não sei por quê. Não, mas obrigada. Imagina. Então, gente, já tá salvo no local storage. Mas em momento algum a gente conseguiu pegar esse local storage. Tá salvo lá, mas a gente jamais deu um parse. Então, quando a gente quer dar um parse? Imagina a seguinte situação. A gente já tem aqui 3 cards salvos. A gente quer mostrar eles na tela. Então, quando eu atualizo a página, o meu componente vai ser montado. Tipo, imagina, a pessoa está entrando na sua página aí pela primeira vez, ou ela fechou e vai abrir de novo. Quando ela abre sua página, todos os seus componentes eles são montados, eles aparecem na tela. E quando eles são montados, tem uma coisinha que a gente chama para quando ele montar, a gente executar uma função na hora que ele montar. E é isso que a gente vai fazer. Isso aqui não sei se vocês já aprenderam. Oi, pode falar. Desculpa te interromper, só para Não, de você boa. não continuar e a gente perder e eu perder onde que eu tô em dúvida. Uhum. Ali no Save Local Storage, quando você chama a função depois, lá no handle click, você, tipo, primeiro pega as informações digitadas ali no Save de Cards, né? Aí depois você tá voltando para o estado original, que é tudo em branco. Uhum. E aí, tipo, o Save Local Storage não teria que ser chamado quando a gente digita, quando o usuário digita as coisas nos campos e aí salva no Local Storage e depois volta a ficar tudo sem preencher nada? Aqui, no caso, não tem muita importância isso. Por quê? Porque ele não está mexendo com esses estados, o nosso local storage. Pode ver, ele está mexendo aqui só com o nosso save de Tá, cards. Então, a entendi. partir do momento que a gente setou o save de cards, a gente só precisa chamar essa função aqui dentro do state e vai estar certo, porque ele vai mexer só com esse cara aqui. E esses aqui se tornam irrelevantes. Então a ordem aí no caso seria ele seta o Save de Cards com as informações que a gente digita, depois ele salva no Local Storage e aí depois ele deixa tudo em branco de novo. Não, nesse caso aqui ele tá fazendo assim, ele tá salvando lá no save de cards, aí ele tá limpando, que também não tem problema dele limpar, e depois ele salva no local storage. Tá, entendi. É que dá Beleza? a impressão que ele seta, depois limpa os campos e depois salva, tipo, os campos limpos, assim, entendeu o que eu quis É que é dizer? tudo na mesma hora, é muito rápido, Aham, mas tá entendi. sendo limpo primeiro, mas não influencia em nada na qualidade Na do hora de código. salvar. Isso, Tá bom, obrigado. imagina. Então, gente, voltando, a gente vai ter um negócio chamado aqui Component Did Mount, que é como se fosse uma pergunta, né? E eu acho que isso aqui é parecido com uma função. É mais com uma função mesmo. Você chama ele assim, ó, como uma função. E esse aqui é o component did mount. Então ele está perguntando, o componente foi montado? Pela primeira vez, montado, tá? Então quando eu resetar minha página aqui, ó, o meu componente ele vai ser montado. Toda vez que eu atualizo, ó. Eu atualizo, vai montar o componente. Então se o componente montou, eu quero fazer uma checagem aqui dentro. Então o que eu quero fazer? Eu quero aqui dentro chamar o meu estado, primeiramente, né? Que seria o save de cards. Ele vem de this.state. E aí eu quero fazer uma pergunta para ele. Eu quero fazer assim, ó. Save de cards. Você que tá aí de boa. Você é diferente de nulo? Porque assim, imagina quando a pessoa entra na nossa página a primeira vez na vida dela. O nosso save de cards vai ser um array que não vai ter nada ali, ele vai estar nulo, não vai ter valor dentro dele. Beleza? Então se ele tá nulo, ele não poderia voltar nada. Mas aqui, se a gente usar isso aqui, não vai dar certo, tá? Isso aqui, eu tô tentando explicar dessa forma por quê? Porque muita gente aprende a fazer isso aqui quando vai fazer checagem de local storage e bota o array que a gente está procurando, ou algo que a gente quer setar. Mas isso aqui é o que vai dar o problema. Então, no caso, a gente tem que pegar o local storage primeiro.
Agora vocês vão entender o porquê, ó. Sei lá, pode ser pegar local storage, vou botar assim. Aí a gente vai dar aqui um local storage. Primeiro JSON.parse, né, para transformar ele em array de novo. A gente vai dar aqui um local storage.getItem e a chave que a gente deu ali, ó, card salvo. E agora sim vai fazer sentido. Então, quando vocês for fazer esse nulo aqui, esse array aqui, ele vai estar nulo, realmente, dentro dele, ou undefined, não vai ter nada dentro dele. Só que ele não é nulo, porque no final das contas ele ainda é um array. Então, talvez aqui a checagem, se fosse fazer com aquilo ali, seria se ele fosse aqui com um length igual a 0, por exemplo. Se ele tiver o length dele estritamente igual a 0, aí realmente ele não vai ter nada dentro e esse if vai rodar. Mas para fazer as coisas um pouquinho melhor no local storage, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu local storage, ou tentar pegar ele, e você vai perguntar se ele é diferente de nulo. E se ele for diferente de nulo, aí o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer a checagem aqui dentro. Então tem essas duas formas, tá? Então eu vou fazer aqui pela outra. Vou ver aqui se o meu save de cards tá aqui com o length estritamente igual a 0. Seria quando a gente inicia a página, ele vai estar mesmo. E aí quando a gente olhar para dentro dele, a gente vai pegar o nosso local storage, ou vai tentar pegar, né? O nosso local storage aqui. E aí a gente vai tentar setar esse estado. Aí a gente vai colocar this.setState. A gente quer setar quem? A gente quer setar o saved cards. E a gente quer colocar o que dentro dele? A gente quer colocar o nosso pegar o local storage. Certo? E aí quando eu volto para cá, olha só. Agora tudo que a gente salvou no local storage já tá ali. Beleza? Se eu criar outro aqui e aparecer e eu atualizo a página, ele já traz aqui. Talvez tenha ficado um pouco confuso, então para essa função aqui, eu abro para dúvida. Se alguém tiver dúvida, pode levantar a mão. Senão eu vou fingir que tá tudo certo, hein? Depois não fala que eu não avisei. Vamos seguir a vida aqui então. Então, quando o componente montar, ele vai verificar se tem alguma coisa dentro desse array. Não vai ter. E quando não tiver nada, ele vai pegar o local storage e setar o saved card com o que tinha lá dentro. É aquele negócio, tem coisa que só aceitamos. Beleza. Então, para finalizar, que acho que isso talvez caia no projeto, não lembro de cabeça agora, mas a gente vai criar um botão aqui. E quando a gente clicar nesse botão, a gente vai deletar um item só daqui e tirar ele do local storage também. Beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar um botão. Então, vamos criar o botão aqui, ó. Embaixo desse card, a gente vai criar um button do tipo botão mesmo, tipo button. E vamos colocar aqui remover. E aí, para todos eles, já tem aqui o remover. Bonitinho. E aí, eu quero também dar um ID para esse botão, para ficar mais fácil de eu pegar o que a pessoa digitou, né? Então, esse ID aqui que eu vou dar para ele vai ser o card.name. Vou dar sempre o que a pessoa digita ali, o nome no caso, né? Como ID para ele. E aí fica mais fácil para a gente. Então, beleza, a gente tem nossos botões aqui funcionantes para todos eles. Já que o nosso map está funcionando. Então, agora que a gente tem isso, esse botão precisa ter um on-click ali, né? Então, eu vou criar aqui uma função chamada removeItem. E vou passar ela lá dentro dele no on-click dele. Então, on-click vai receber aqui o removeItem. This, né? This.removeItem. Beleza. A gente já passou aqui. Então a gente vai dar só um console log aqui, escrito oi, para ver se está funcionante. Então quando eu clicar aqui tem que aparecer o oi, apareceu, funciona, beleza. Então ótimo, vamos seguir nossa vida aqui. Então a gente quer pegar o target dele, tá? Vou desestruturar o target. E eu quero pegar do target o ID. Então a target.id. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tá dando um erro meio doido ali. Mas tudo bem, ó. O que a pessoa digitou aqui em cima, ó, vai ser o nosso ID. Quando eu clico, ele já traz. Então, beleza. Eu quero salvar esse ID aqui numa variável. Então, ó, const get ID. E eu vou salvar aqui o target.id numa variável. Beleza? Ótimo. Então, agora que eu já tenho o nome que a pessoa digitou ali, que a pessoa escreveu, tudo certinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, antes da gente seguir. Beleza, tem nada. Então, vamos lá. A gente precisa pegar o nosso estado também, né? Então, vamos desestruturar ele já aqui, ó. O saved cards. A gente vai precisar mexer nele. E a gente vai pegar ele de this.state. Ótimo. Então agora a gente precisa checar
qual que a gente quer remover. Como que a gente vai conseguir tirar alguma coisa de lá de dentro, né? Como que a gente vai fazer isso? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, const verify deleted, sei lá, qualquer nome assim. A gente vai pegar o nosso saved cards e vai filtrar ele. Vai filtrar o quê? Sei lá, os cards que tem lá dentro. E aí, o que a gente quer saber? A gente quer saber se o nome do card é diferente do ID que a gente pegou ali, que é o que a pessoa digitou. Ou posso colocar aqui get name, talvez. Fica mais fácil de entender. Então, o que acontece aqui? Deixa eu ver se eu consigo dar um console log nessa verify deleted, para vocês verem o que acontece na lógica. Então, vou clicar nesse cara aqui, e olha só, ele vai filtrar para mim 3 coisas. Quem vai estar aqui, ó? O Dolores. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui nisso aqui. Então, vai estar aqui, ó, o Dolores, que é o primeiro que a gente digitou. O segundo aqui, ó, o Kunke, que é esse aqui. E o Out, que seria o terceiro. E o que eu cliquei, que é esse rar1, sumiu. Por que que ele sumiu? Porque o nome dele, ó, pode ver, o nome dele, quando eu pegar por ID, vai ser rar1. E eu tô checando aqui todos os nomes que tem dentro do meu array que sejam diferentes de rar1. E ele vai filtrar quem é diferente. Ou seja, o rar1, ele vai jogar fora. Não vai servir mais para mim, porque ele é igual. E quando ele é igual, ele não vai ser filtrado. Então, agora se eu clicar no Dolores, ó, remover Dolores, o Dolores vai desaparecer. E vai ficar só os outros aqui. Porque ele é igual, eu só quero filtrar os que sejam diferentes daquele que eu cliquei. E aí acabou, eu já consegui jogar fora. Então, quando eu jogo fora, eu só preciso setar o meu estado agora. Então, eu posso colocar aqui, ó, this.set state. O que eu faço com esse estado aqui? Eu quero, no save de cards, eu quero salvar quem? Eu quero salvar o que eu filtrei, que seria o verify deleted. E basicamente é isso, gente. Depois que já está filtrado, eu já setei isso no estado, o que eu quero fazer? Salvar no local storage também. Então, aquilo que eu já passei, ó, saved local storage, esqueci o nome. Aqui, ó, save local storage. E aí eu salvo no local storage de novo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Tá aqui bonitinho. Vou tentar apagar o rar1. Cliquei. Ele apaga o rar1. Se eu atualizo a página, o rar1 já não volta mais. E é isso. Gente, alguma dúvida? Porque o aulão de hoje é isso. Aulão não, oficina, né? Aulão é só para as outras turmas, que aqui é oficina agora. Então, só recapitulando tudo que a gente fez, depois vai ficar salvo toda essa lógica para vocês. Então, a gente... Deixa eu apagar o local storage aqui. Só para a gente repassar tudo que foi feito hoje. Apaga aqui. Atualiza. Então, beleza. A gente tinha... Ô, meu pai. Quebrei tudo o código, hein? Que beleza. Pode ensinar usando o split? Cara, dá pra gente fazer. Deixa eu ver por que tá quebrando aqui, que isso é bom quando acontece, hein? Que o length realmente não tem nada, beleza. Então vamos só trocar aqui o nosso did mount. Deixa eu ver se isso funciona. Se não funcionar, a gente faz com esse aqui, ó. Beleza. Então, o que ele deu erro aqui? Que eu até falei que não era para fazer assim, expliquei tudo errado. Então é bom que já deu problema. Que aí... Deixa eu ver aqui como que eu posso fazer isso melhor. Tá, eu declarei ela 2 vezes, eu não preciso disso. E beleza. Então, aqui eu tentei pegar pelo array, mas aqui eu teria que pegar pelo local storage. Então, eu vou pegar o meu local storage primeiro e ver se não tem nada dentro dele. Se tiver alguma coisa, ele não vai cair aqui nunca. Então, no caso aqui, como ele era diferente de vazio, ele tinha alguma coisa, se ele tivesse vazio, não teria caído. Já que ele tem alguma coisa, a gente seta o estado. Então, o que acontece? Se a gente jamais digitou nada, vamos supor aqui que o nosso local storage aqui está vazio. Nem ele está mesmo. Eu abri a página. Aí ele vai se perguntar aqui, o local storage, você é diferente de nulo? Ele vai falar, não, pô, eu sou nulo, eu não tenho nada. E se ele não tem nada, esse if não roda. Agora, se a gente chega aqui e cria um card e atualiza a página, aí o que acontece? Ele vai falar, local storage, você é diferente de nulo? Ele vai falar, sim, eu tenho um bagulho aqui. Ah, já que você tem o bagulho aqui, joga aqui pra mim no estado então. E aí ele vai jogar. Então, esse aí foi o errinho que deu, mas já corrigimos. Então, o que a gente fez hoje? A gente conseguiu fazer o change aqui, de quando a gente digitar alguma coisa, mostrar na tela.
Imagem também vai funcionar, no caso, né? Que eu não testei imagem ainda, mas posso pegar uma aqui só para teste. E a descrição aqui, quando a gente digita, beleza? E quando a gente cria o card, esse card já é criado aqui, salvo no local storage, e a gente ainda consegue remover eles daqui, e quando atualiza, remove eles do local storage. Então, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida referente a esse código, pode perguntar aí. Senão depois eu paro de compartilhar aqui e a gente pode trocar uma ideia aí, tranquilo. Eu queria tirar uma dúvida rapidinho ali de cima, que você estava falando agora. Pode falar. Onde você chamou esse componente de mount? Esse componente de mount ele já é do React. Ah, tá. Então ele já é uma palavra pronta, né? Tipo, digamos assim. Isso. Ele vai estar fazendo uma pergunta aqui. O componente montou a primeira vez. E quando ele montar, executa isso. Ah, entendi. E posso dar uma olhadinha só de novo no remove que você criou agora, por gentileza? Claro. Nesse que eu removi ele daqui, né? É. Vamos lá. Seria essa função aqui. Ó. Isso, essa função. A minha questão é que você falou que vai falar, você vai colocar a palavra, ele vai filtrar para ver se tem essa palavra, e o que não for, tipo, vai ficar e ele vai ser deletado. Uhum. É isso? Isso. Quando você fala que o saved cards é verify deleted, você tá falando que é para ele fazer aquela função ali, né? De novo. Seria que verify deleted seria para ele filtrar, trazer só filtrado os que eu não quero apagar. E vai salvar isso aqui como um array. Ah, entendi. Entendi. Aí, pegando isso aqui, você seta ele no estado e salva no local storage. Ah, entendi. Obrigada. Imagina. Gente, mais alguma? E, obviamente, eu vou fazer o push aqui já. E deixar lá no Git pra vocês. Depois vocês também podem olhar esse código de novo, tal. Deixa eu até fazer aqui. Resolução feita. Vou deixar na main mesmo, tá? Deixa eu ver se eu tô na main aqui. Tô. Já vou fazer o push pra lá. E aí eu já mando o link pra vocês. Ou passo pro Stefano. Ou pro Daniel. E eles passam o link do repositório junto com o vídeo que vai sair da oficina. É uma extensão isso aí que você fez pra dar sync? Porque eu sempre digito, mano. Não, mano, tá aqui do lado mesmo. Tem no teu também tem. Você Nossa, clica nesse que terceiro tristeza. aqui você dá. Essa caixinha dá o git add, git commit, e aí você clica de novo e já dá o push. Ah, mentira, mano. Aí você não precisa ficar digitando aqui no terminal. Ah, poxa, eu fico digitando Foi toda triste, vez. né? Foi triste. Foi bem decepcionante. Dá pra fazer tudo por aqui, na extensão Oh, não. obrigada. Eu tava ali o tempo todo e só você não É viu. isso, velho. Minha câmera tá zoadona aqui. Aí, Island Shortcuts, né, mano? velho. Até cantei mal aqui pra vocês. Então, gente, Stefano, se você quiser falar alguma coisa, eu vou falar aqui só pra despedir de vocês. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Espero que tenha conseguido ajudar vocês. Passando essa lógica aqui de como usar o handle change, handle click, um pouquinho de local storage, que eu sei que isso pega no projeto e é uma parada que é um pouco ainda complexa de entender. Eu sofri bastante quando eu fiz o projeto, então espero ter ajudado. Agradecer aí os embaixo que está sempre organizando, o Daniel, o Stefano, e principalmente o Pedro, que fez o CSS para mim, senão a gente ia ver tudo bagunçado na tela, porque CSS é um negócio que me pega profundamente. Então, gente, obrigado pela oportunidade mais uma vez, e é isso aí, pode falar alguma coisa aí, Stefano. Nossa, eu mostrando remédio aqui, velho, é para alergia de gato. Beleza. Ô, Aislan, mano, queria só te agradecer em nome de todo mundo aí mesmo. E, mano, agora com toda essa informação aí, a galera vai amassar no projeto e assistir o jogo em paz, com a consciência limpa. Mais uma vez, muito obrigado, mano, e bora.